Então, atividade 11.2. Vamos ver o que ela nos pede. A mãe de Pedro comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura do seu corpo durante 7 dias. Anotou as temperaturas da seguinte forma. Bom, nós temos aqui o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto e sétimo dia da temperatura que Pedro mediu do corpo dele. Então, no primeiro dia, nós temos esta medida aqui. Mas como será que nós devemos ler essa medida da temperatura corretamente, né? Então, vou fazer uma pausa aqui na atividade e a gente já volta nela, tá? Para ajudar vocês, então, a como ler, né, os números lá da temperatura, eu peguei esse quadro que vai nos orientar a fazer a leitura daquele número que é de temperatura. Bom, aqui nós temos então a parte inteira do número. E depois nós temos aqui a vírgula na sequência e a parte decimal. Então, vamos pensar assim. Esse número, ele não tem a parte inteira, porque ele é o zero. Então, como que eu leio esse número? Eu leio em 4 e onde ele está aqui, ó, décimos, tá? Este número aqui, ó, que eu tenho a parte inteira, então eu leio 12 inteiros, porque ele está na parte inteira desse número. Daí nós temos a vírgula separando ele e 35 centésimos, porque o número, o último número, que é o 6, é onde está essa casinha na casa. Então, eu leio 36 centésimos. O próximo número, eu leio, então, 1 inteiro. Daí, eu tenho essa vírgula separando o inteiro da parte decimal. E leio 578 milésimos. Bom, agora nós vamos pegar os números aqui da nossa atividade, que eu vou trazer aqui para vocês, que são os números, ó, 36, depois 36,5, só para vocês terem uma ideia da leitura desse número. Bom, então aqui nós temos o 36, então eu vou pegar o número inteiro, ele está na parte inteira do número, então eu coloco 36 aqui, continuo com a vírgula na mesma direção dos números anteriores e acrescento o número 1. Então, como eu faço a leitura desse número? 36 inteiros e 1 décimo, porque ele não se completa nas demais casas, ele para aqui no décimo. Depois nós vamos para o número 36,5. Então, como que eu leio esse número? 36 inteiros e 5 décimos. E aqui, 36,8. Então, como que é a forma correta de ler esse número? 36 inteiros e 8 décimos, tá? Então, é importante a gente saber como é a leitura correta desses números. Então, fiz isso para vocês compreenderem a leitura que eu vou fazer agora das temperaturas do Pedro, do corpo do Pedro, tá?
Voltando então aqui, eu vou fazer a leitura para vocês. Quanto que deu no primeiro dia a temperatura do Pedro? Então, no primeiro dia deu 36 inteiros e 1/10 graus Celsius, porque nós estamos falando aqui da temperatura corporal. Então, é graus Celsius, tá? Vocês já viram isso no vídeo, então, anteriormente. No segundo dia, a temperatura do Pedro estava 36 inteiros, 1/10 graus Celsius. No terceiro dia, estava então 36 inteiros, 8/10 graus Celsius. No quarto dia, a temperatura estava 36 inteiros, 6/10 graus Celsius. Quinto dia, 36 inteiros, 7/10 graus Celsius. Sexto dia, estava 37 inteiros, 2/10 graus Celsius. E o sétimo dia, 36 inteiros e 7/10 graus Celsius. Bom, então nós temos aí a semana da medição de temperatura. Então vamos ver a primeira pergunta. Observando as temperaturas registradas por Pedro, qual foi a maior temperatura? Então, vocês vão aí na tabela, vão verificar as temperaturas e vão anotar na letra A o dia, então, que ele teve a maior temperatura. No número 2, na ilustração, você pode ver alguns termômetros digitais. Então, vocês vão anotar aqui, vão observar os 3 termômetros e ele quer que você anote a temperatura em cada um desses termômetros. No número 2, letra A. Na B, ele quer qual a maior dessas temperaturas desses 3 termômetros. Então, na B. Pois C. O número 36 inteiros, 8/10, indicado no primeiro termômetro, está mais próximo de 36 ou de 37 graus Celsius. Então, ele quer saber aqui se 36,8 está mais próximo do 36 ou mais próximo do 37. Então, vocês vão anotar aqui na letra C. Na D de dado, sabemos que as temperaturas consideradas normais para o nosso corpo são de 36 a 37 inteiros, 4/10 graus Celsius. Se uma pessoa medir sua temperatura e o termômetro marcar 37 inteiros, 9/10, o que se pode dizer, tá? Então é isso, espero ter ajudado vocês.